exercício 7, está pedindo para fazer o gráfico de 4 elevado a x menos 3. Então, eu vou basear a construção desse gráfico através do gráfico da função 4 elevado a x. No caso, a base é um valor maior que 1, então sabemos que a função exponencial 4 elevado a x, ela é dessa forma, corta o eixo y no ponto 1, e 4 elevado a x menos 3 é agora eu pegar a função 4 elevado a x e deslocar 3 unidades para baixo. Então, no nosso caso, o gráfico corta o eixo y no ponto 1, então quando eu desloco 3 unidades para baixo, vai ser uma unidade no 0, menos 1 e menos 2. Então, nesse caso, o gráfico vai cortar o eixo y no ponto menos 2 e aqui no caso nós temos o eixo y igual a menos 3. Então aqui nós temos o gráfico do exercício 7. Eu translado 3 unidades para baixo, então ao invés do gráfico cortar no ponto 1, vai cortar no ponto menos 2, e como o gráfico ele não intercepta o eixo x, no caso aqui nós temos o que é chamado de assíntota horizontal, então eu tenho que ter a minha assíntota horizontal, nesse caso, no y igual a menos 3. Antes era em y igual a 0, então quando eu desloco 3 unidades para baixo, eu fico com a minha assíntota horizontal, y igual a menos 3. Aqui no caso, eu tenho y igual a 4 elevado a x menos 3, então novamente, baseando no gráfico de 4 elevado a x, só que agora é 4 elevado a x menos 3. Então, o que eu tenho que fazer é deslocar 3 unidades para a direita, o nosso gráfico 4 elevado a x. Então, nesse caso, nós temos aqui o valor de 3. Então, nós temos que, para x igual a 3, tem que dar exatamente o valor de 1. Então, esse é um esboço da função 4 elevado a x menos 3. Observem que nós temos aqui o ponto 1 em 4 elevado a x, então eu tenho que manter essa coordenada. Quando eu desloco 3 unidades para a direita, então, para x igual a 0, nós tínhamos o valor de 1, então quando eu desloco 3 unidades para a direita, para x igual a 3, também tem que valer 1. E no exercício 9, eu vou me basear pelo gráfico da função 2 elevado a x. Temos aqui a função exponencial 2 elevado a x, corta no ponto y igual a 1. Então, agora o gráfico da função 2 elevado a menos x, o que eu faço é rotacionar em 180 graus o gráfico da função 2 elevado a x em torno do eixo y. Então, quando eu rotaciono, nós temos aqui o gráfico da função 2 elevado a menos x, e agora o gráfico da função menos 2 elevado a menos x é eu rotacionar
o gráfico da função 2 elevado a menos x em 180 graus, só que agora em torno do eixo x. Então, quando eu rotaciono em torno do eixo x, nós temos o gráfico que, no caso, aqui corta no ponto 1, então aqui vai cortar no ponto menos 1. Então, esse é o gráfico da função f de x igual a menos 2 elevado a menos x.